Oi, meu povo! Tô eu aqui de novo, o Thiago tá aqui. Aqui estou eu. E aí a gente vai gravar esse vídeo para falar sobre a competência 5 da proposta de intervenção, que é a proposta de intervenção social da redação do Enem. Então vocês sabem que o Ti tá sempre aqui comigo, pra quê? Pra evitar que eu fale merda, não é isso? Às vezes fala mais do que eu, né, Thiago? Não? Às vezes pouquinho, assim. Então vamos lá. Maura, o que é a proposta de intervenção social do Enem? Pois é, no vídeo antigo que eu já vi, inclusive, do professor Francisco Platão Savioli, ele falava que não é uma exigência que seja, na verdade, incomum. Outras instituições também costumam pedir proposta de intervenção social. Às vezes até em concurso público, né, se pede, sim, já aconteceu, fizeram aí recentemente aqui na nossa região um concurso para companhia de saneamento de água, de abastecimento de água, e pediram na redação de lá desse concurso para fazerem uma proposta. Mas lógico que o cara não vai ter toda aquela... Qual é a palavra? Elaboração? Toda aquela elaboração, todo aquele glamour, vamos dizer assim, que a proposta de redação do Enem exige, né? Para quem não sabe, a proposta de redação do Enem é avaliada na competência 5, ela vale 200 pontos e ela exige do candidato 5 elementos de elaboração. Quais são eles, Thiago? Agente. Quem mais? Ação. Quem mais? Meio. Quem mais? Finalidade. E quem mais? Detalhamento. Exatamente, são eles os 5 elementos que a gente precisa saber como construir na proposta de intervenção social. Se você quer rir, não tem problema, a gente já tá rindo aqui também. Maura, e o que é a ação? Na verdade, vou começar pelo agente. O agente é o melhor, né, para começar. O agente, para quem não sabe, é quem executa a ação. E como é que eu consigo encontrar esse agente na hora que eu vou construir minha redação? Hein? Como? Qual é a pergunta? Quem? Quem vai fazer essa ação? Quem vai elaborar essa ação? Maura, eu vou ser punido se eu colocar um agente louco? Olha, vai, mas eu vou ter um outro vídeo, tá? Mas lá na frente pra falar de cada um deles, né, Thiago? Cada umzinho deles, tá? Inclusive para aquelas perguntas que vocês sempre têm, que é, eu posso colocar o nós? Quando o aluno pergunta pra mim aqui assim, aqui em Belém, quando o aluno me pergunta assim, Tia Maura, eu posso colocar o nós na proposta de intervenção social? Aí eu digo não, porque você não é doido, né? Você não é doido. Mas assim, eu quero deixar claro que não é um problema, o Enem aceita a construção do nós. Tá sabendo disso? Ano passado foi assim oficializado. Então se aceita assim a construção do nós, tá? Você pode usar o nós enquanto sociedade, enquanto sociedade civil integrada, vamos dizer assim. Mas eu não gosto, tá, gente? Eu realmente gosto da construção de redação sem o nós, sem a primeira pessoa do plural. Eu acho que fica uma coisa mais acadêmica, metodológica. Então é muito mais chique. Eu vou dizer chique mesmo, acabou, porque eu sou meu ascendente em leão, tá? Eu gosto de coisas chiques. Então, assim, eu gosto mesmo de quando o aluno diz vê-se, nota-se, percebe-se. Então, quando fica lá o percebemos, notamos, eu não acho muito legal. Mas eu entendo que isso é algo meu, é subjetivo. E quando o candidato faz isso na redação dele, eu não puno. Eu faço aquele biquinho de Miranda Priestly, né? Depois, quando o meu namorado começar a fazer a edição do vídeo, entendeu? Aí ele coloca lá a foto da Miranda Priestly do Diabo Veste Prada, né, amor? Eu tô esperando ele fazer isso, mas enfim. E aí ele coloca lá a foto da Miranda Priestly fazendo aquele biquinho. Fora não gosto, que, né? ainda falando sobre o nós, sobre a primeira pessoa do plural, na verdade, até que faz sentido não usar o nós, porque querendo ou não, é uma redação dissertativa argumentativa. Quando você fala sobre argumentação, há necessidade de um certo distanciamento da pessoa que redige. Exato. Mas isso não é punido no Enem. Isso. Só quero lembrar pra galera que tá assistindo o vídeo que não é daqui de como é que a gente chama Belém? Belém, a gente sempre costuma chamar Belém como um réu. Belréu. Pra galera que não é daqui de Belréu, o Thiago, ele é meu professor auxiliar, tá bom? Ele também é formado em letras pela UFPA, um pouquinho mais depois de mim, né? Porque eu já sou mais velhinha e tal. Mas enfim, mas ele tá aqui, ele também participa de tudo, tá, gente? Então ele não é alguém que tá falando merda não, tá? Tô só te deixando aí atento. E não te esquece de colocar tuas dúvidas aqui embaixo, que a gente vai depois respondendo também. Inclusive o Ti também responde, né, Ti? Então, cumprimos o nosso primeiro elemento, que é o agente. E aí vamos para o número 2, que é a ação. Qual é a pergunta que eu faço, Thiago, para achar a ação? O quê? O que deve ser feito? O que é para fazer? Né? Então, por exemplo, o caso da ação ser considerada uma ação, digamos assim, indevida,
Já aconteceu de eu ler proposta assim, tá? A pessoa colocou lá, por exemplo, a família deve estabelecer leis. Bom, se for leis dentro de casa, até tudo bem, né? Se for leis para os filhos, sei lá, tudo bem. Mas assim, a família criar leis é uma coisa meio complicada. Então não é função da família criar leis. Fora disso, você não precisa necessariamente saber qual é o órgão específico que vai estar ali ajudando a família, entendeu? Ou o Estado, ou enfim. Às vezes a pessoa coloca lá, a família deve fazer tal coisa a partir do apoio de ONG, a partir do apoio de uma secretaria não sei de quê. E você não tem obrigação, porque você supostamente é um aluno que está terminando o ensino médio, então você não tem obrigação de saber todos os órgãos governamentais e cada uma das suas funções. Claro que se você souber, ótimo, a gente fica super feliz com isso, mas assim, você não pode ficar chateado porque o teu concorrente colocou lá, o Estado deve punir o infrator por meio de não sei o quê. Aí você fala, mas ele colocou só o Estado, ele nem disse qual é o órgão do Estado que tem a função. Já aconteceu contigo? Já aconteceu? Já aconteceu, né? Uhum. Do aluno ficar assim, poxa, professor, mas o fulaninho lá, ele não colocou a especificação e eu coloquei, e eu não ganhei mais pontos. Não interessa, Marcelina! Não interessa! Marcelina Juliano, como a gente brinca aqui, não adianta, não vai interessar. Pra gente o que importa é você ter designado, tá? Quem é o agente, quem é a ação e acabou. Quem vai fazer o quê? Maura, qual é o terceiro elemento da nossa proposta de intervenção? O meio. Um meio, que a gente também conhece como modo meio, enfim. Eu não gosto muito de usar, apesar de ser técnico, tá? Tem que deixar que é claro aí que é técnico, falar modo meio. A gente sempre fala modo meio, modo barra meio. Mas assim, eu não gosto muito de usar essa expressão modo, porque o aluno ele acaba usando literalmente um advérbio de modo. Por exemplo, deixa eu pegar aqui o governo deve punir de forma rigorosa, sei lá. Rigorosamente o infrator. E assim, é muito curto. É muito curta, na verdade, essa construção para que a gente considere que isso valha como um modo, entendeu? O modo meio. Então eu acho mais seguro, a gente designou aqui, que é mais seguro para os nossos alunos que eles usem um instrumento. Então o que seria um instrumento? Você pensa lá, se o pai vai punir o filho, então o pai é o agente, punir é a ação. E como ele vai punir? Por qual instrumento? E aí você não vai dizer que o pai vai punir o filho por meio da mãe, por exemplo, né? Ou de forma rigorosa, entendeu? Você vai dizer que o pai vai punir o filho limitando o acesso dele ao uso de internet e às redes sociais. Olha que legal, entendeu? Então você tem ali um instrumento para poder executar essa ação. Então sempre que você for pensar no modo meio, pense mais no meio e pense mais no meio da forma de um instrumento para poder reduzir os problemas daquela situação, problema específica ali. Tudo bem? É um recurso, na verdade, que você vai usar para executar a ação. Pense dessa maneira. A pessoa não vai pegar, o pai vai punir o filho por meio da mãe. Não vai pegar o braço da mãe e bater no filho com o braço da mãe. Pois é. Não faz sentido. Não faz sentido, não faz mesmo. A gente sabe que tem que ser realmente um recurso. Precisa ser algo voltado para um instrumento mesmo. Então, acho que instrumento, recurso, funciona bem melhor. Lembra disso na hora que você for elaborar a sua proposta e, Maura, eu tenho uma dificuldade. Fica calmo que a gente vai ter um outro vídeo falando somente, do modo meio e a gente vai te dar dicas de como conseguir resolver essa situação aí. Vamos ao nosso quarto elemento. Qual é o quarto elemento? O efeito. Qual é a pergunta, Thiago, para achar o efeito? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Né? Então, até lembrando aí de questões gramaticais, é interessante você estudar as orações subordinadas adverbiais finais. O a fim de que, para que, enfim, que a gente usa para fazer essa construção que vai achar o objetivo, a finalidade, a consequência, ou seja, uma conclusão prevista, uma meta a ser alcançada em relação a tudo que você sugeriu como proposta de intervenção. Tá? É o tipo de coisa. Vou fazer uma lei. Mas pra que tu vai fazer essa lei? Me responde. E aí é interessante também, aí é legal falar, que algumas leis que vocês sugerem pra gente, enquanto ações, elas já existem. Entendeu? Então, de repente, o legal seria fazer com que a lei seja cumprida. E aí você precisa ver justamente quais medidas podem ser tomadas com a finalidade de que essa lei seja efetivada, de que ela seja devidamente cumprida. Tudo bem? Quem é o nosso quinto elemento? O detalhamento. Qual é a pergunta, Thiago? Seria um conte-me mais. Conte-me mais. Que outra informação eu posso acrescentar aqui
em relação ao agente, em relação à ação, em relação ao modo meio, ao próprio efeito, para ter algo a mais na minha proposta. Então vai, conte-me mais, né? Maura, mas o que seria esse detalhamento? Bom, ele pode ser uma justificativa, ele pode ser uma explicação, ele pode ser uma especificação, e eu acho legal aqui a gente comentar, acho que o Thiago também já teve esse exemplo em redações que ele corrigiu, que o candidato diz assim, o governo é muito amplo, é uma coisa gigante, né? O governo federal, aí ele coloca, a partir ou por meio de, ou mesmo através, que eu não gosto, mas enfim, é validado através, ou ele pode colocar especificamente pela Secretaria, sei lá, de Segurança Pública Nacional. Então, quando ele coloca essa especificidade, quando ele ele delimita quem é ali dentro do governo que vai cumprir aquela ação, isso funciona como detalhamento, porque é uma forma de especificação. Entenderam? Mas a gente não tem somente isso. Pode ser, como eu falei, uma justificativa, pode ser, por exemplo, também uma exemplificação ou uma... Deixa eu ver o que mais que pode ser também. Pode ser uma espécie de detalhamento em relação ao público-alvo. Você faz uma determinação, uma designação do público-alvo, entendeu? Então, se você, por exemplo, vai falar sobre... a ação vai ser executada em X comunidade. Aí você pode detalhar o quê? Visto que nessa comunidade existem mais casos, sei lá, de violência ou, sei lá, de infração no trânsito. Então você especifica quem vai ser o público-alvo que vai receber aquilo ali. Se você diz, por exemplo, que a pessoa vai ser punida com uma multa, você pode especificar, por exemplo, quem vai receber essa multa, quanto vai ser essa multa, se for prisão, que tipo de prisão, se vai ser, no caso, quanto tempo que a pessoa vai ficar presa, se no caso você decidir fazer serviços voltados à sociedade para poder resolver o problema, você pode também especificar quais tipos de serviço seriam interessantes para poder detalhar melhor a proposta e conseguir cumprir justamente essa pontuação geral. Tiago, quanto que vale mesmo a C5? 200 pontos. 200 pontos. Então faz um cálculo aí comigo. Se ela vale 200 pontos e nós temos 5 elementos, o que você consegue entender? Você aí que é bom de matemática também. Não precisa ser bom. É divisão, gente. Alfabetização. É o básico, gente, de divisão. Vale 200 pontos e eu tenho 5 elementos. Então faz o cálculo. Sacou? Basicamente você vai perceber que você vai ganhar 40 pontos por cada elemento que você faz. Entendeu? Então, se você tem 5 elementos e você faz cada elemento valer 40 pontos, você vai contar lá. Um elemento tem quanto? 40. 2 elementos? 80. 3 elementos? 120. 4 elementos? 160. 5 elementos? 200. Se você tiver os 5, você já sabe que você alcança os 200 pontos. Desde que nós, professores, consigamos entender que você colocou ali. Né? Às vezes você constrói, você faz uma construção, você faz um enunciado, que linguisticamente a gente não consegue entender que aquilo ali é o agente, que aquilo ali é a ação, que aquilo ali é o meio. Vou dar um exemplo aqui. O aluno coloca lá, porque o governo cumpre X ação. Quando você diz que o governo cumpre X ação, isso pra gente é um fato. Eu não tô entendendo. Tu estás entendendo? Assim, o governo deve fazer algo? Não. Maura, mas é porque eu já ouvi, não sei se tu já ouviste isso, mas eu escuto muito aqui dos meus alunos aqui de Belém. Porque o professor disse que eu não devo colocar na minha prova que o governo precisa fazer tal coisa, que o governo deve fazer tal coisa, porque eu vou estar dando uma ordem para o governo. De acordo com a Constituição Federal, muitas coisas são dever do Estado. Então, se elas são deveres do Estado, é porque o Estado deve. Então, qual é o problema de dizer que o governo ou o Estado deve fazer X coisa? Não consigo entender de como isso daí é um problema, tá? Outra questão que sempre falam, Maura, eu vou perder ponto, o professor me tirou ponto, porque eu escrevi lá que tal coisa deve ser feita a fim de solucionar, a fim de extirpar, a fim de acabar com o problema. E nenhum problema é totalmente acabado. Então ele disse que ele me puniu porque eu tinha que colocar que era para reduzir, que era para minimizar, que era para diminuir. Gente, isso é campo semântico, entendeu? Tipo, tanto faz. Então, quando o aluno coloca lá para solucionar o problema,
eu não vou tirar pontos do aluno só porque ele disse isso. Eu vou entender que é um campo semântico, que se trata de uma prova, que é um candidato de nível médio, que esse candidato ele não tem certas obrigações. Então você cumpre, dentro das suas condições linguísticas, a ideia de tentar resolver o problema. Se você escolheu a palavra diminuir, reduzir, minimizar, ou decidiu colocar erradicar, acabar, solucionar, tanto faz. Pra gente isso é campo semântico e ninguém vai ser punido por conta disso aqui. Tudo bem? E por último, Maura, existem agentes nulos? Existem. Existem ações nulas também? Existem. Uma das ações nulas mais conhecidas era o conscientizar. Porém, do último processo para cá, o candidato pode continuar fazendo a construção lá do conscientizar, que ela não vai ser mais entendida como uma ação nula. Agora, quando você diz, por exemplo, medidas devem ser tomadas, ou odeio quando ele coloca, porque o governo tem que dar o primeiro passo. Falta aqueles grilos ao fundo, né? Que primeiro passo é esse? Essa função da ação. Isso, né? Ah, é preciso fazer alguma coisa. Que coisa é essa? Essa função da ação. Gente. Quando o aluno coloca que o governo precisa fazer alguma coisa, eu fico pensando, não, eu preciso fazer alguma coisa com esse aluno. Entendeu? Que é pra eu não matar essa criatura. Tudo certo? Então, gente, essa foi a nossa primeira parte lá da proposta de intervenção social. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, de colocar aqui quais são, né, as suas dúvidas, de clicar em curtir, de compartilhar e de difundir o nosso canal. Tá bom? Um beijo enorme. Tchau.